Olá, muito boa tarde. Então, vamos começar o nosso primeiro programa dessa edição do TV Morfoses. Então, pessoal, 22ª edição no planeta todo, também a 5ª edição aqui no Brasil. É com grande satisfação que a gente começa essa temporada de bate-papos que vão nos atualizar sobre o que há de melhor de televisão, o que há de melhor acontecendo para que esse maravilhoso veículo continue sendo uma referência planetária para todos nós que gostamos de imagem e movimento. E olha, nesse primeiro programa, nós vamos falar nada mais do que mobilidade audiovisual. É isso que nós vamos estar comentando daqui a pouquinho. E você já sabe, né? Pode continuar participando como você fez nas edições anteriores, mandando perguntas tanto pelo Twitter, pelo hashtag TV Morfoses, tá ok? Então, vamos conhecer um pouquinho mais sobre esse primeiro tema? A mobilidade audiovisual. As grandes mudanças na transmissão ao vivo, single ou multicâmera, os avanços da tecnologia streaming na forma de fazer TV ao vivo. Nesse painel do TV Morfoses Brasil, vamos conversar sobre mobilidade audiovisual. E você vai conhecer os participantes desse painel. Fábio Eitelberg, sócio-diretor da Everstream, produtora especializada em conteúdo ao vivo, desenvolvendo as ações live da ideia à execução. No portfólio estão ações de branded content, varejo nas redes sociais, competições esportivas, shows e concertos musicais. Produziu e dirigiu curta-metragens premiados no Brasil e exterior. Durante 10 anos, atuou como repórter especial da TV Cultura e SBT, produzindo dezenas de reportagens e programas nas editorias de Educação, Cultura e Ciência. Lucas Sanseverino, apresentador, editor e produtor na TV Band Vale, do programa diário Falando Nisso e semanal Equilíbrio. Ator formado pelo Teatro Escola Macunaíma e radialista pela Universidade do Vale do Paraíba. Sandro Sereno, engenheiro elétrico, pós-graduado em gestão de marketing e mestre em gestão de tecnologia. Atua como gestor de tecnologia da TV Vanguarda há 19 anos. Membro da diretoria da SET, Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão, e autor do livro Implantação da TV Digital Regional sob a ótica da inovação tecnológica. Cláudio Magalhães é jornalista, mestre em comunicação social e doutor em educação. Professor orientador do programa de pós-graduação em gestão social, educação e desenvolvimento local, e também do Instituto de Comunicação e Artes do Centro Universitário UNA. Fundador e ex-presidente da Associação Brasileira de Televisão Universitária, editor responsável pela revista ABTU, coordenador do Núcleo Educacional Estudar. Lembrando que você pode participar pelo Twitter, hashtag TV Morfoses. Sandro, uma das coisas que a gente tem visto no jornalismo são os drones, né? Vamos começar logo por eles. Assim, que eles têm a capacidade de revolucionar um pouco esse telejornalismo? Olá, Cláudio. Boa tarde, Fábio, a todos os ouvintes aqui da plateia, a todos os telespectadores. Então, a questão do drone, né, é muito importante. Hoje em dia a gente está presente, trazendo aí a melhor informação, a melhor qualidade de imagem, o melhor ângulo, né, para trazer para o nosso telespectador. E o drone vem mais como mais uma ferramenta importante nesse sentido. Então, a gente tem feito algumas experiências, né, usando o drone, tanto para a gravação de matérias pré-produzidas, como na produção também de matérias ao vivo. É possível usar o drone? É possível, né? Então, a gente tem feito essas experiências. É certo que, para a gente fazer o uso de o drone, a gente não está falando em substituição de outros recursos já conhecidos. Por exemplo, o helicóptero para gravações aéreas, tanto ao vivo quanto produzidas.
e também os recursos terrestres de entrada ao vivo, as unidades móveis, os multilinks. Então, a gente não fala de substituição, a gente fala de complemento, né? Porque o drone tem algumas características que trazem algumas vantagens na hora de você captar essas imagens, mas, ao mesmo tempo, ele pode trazer também algumas limitações. Porque o drone ele é um dispositivo, um veículo, uma aeronave, né? não tripulada e pilotada remotamente, né? Vulgarmente conhecido como drone. Mas ela é regulamentada agora no Brasil. Então, isso exige uma série de providências, né? Que podem ser tomadas, mas que muitas vezes exigem um tempo maior do que aquele factual. Então, eu digo que para uma matéria factual, aquela que acontece ali, você precisa cobrir instantaneamente, não tem tempo de você se planejar, o drone não é a melhor ferramenta, né? Então, existem outras ferramentas que te dão essa agilidade, esse imediatismo. E quebra um pouco, porque, na realidade, o helicóptero era. E aí, portanto, não substitui. Não, né? substitui, né? Mas o helicóptero, por outro lado, tem essa possibilidade de imediatismo, porém é um recurso caro, dispendioso. Então, se você quer fazer uma matéria gravada, ou mesmo ao vivo, mas um ao vivo que você possa planejar, não é aquela coisa assim do momento, do factual, então o drone ele é bem-vindo, porque você consegue adquirir um drone, consegue contratar, muitas vezes, o drone de uma produtora, alguém que já tenha experiência da operação do drone, da operação da câmera do drone, e também da licença, já tem toda a parte de licenciamento, né, tanto da aeronave quanto do piloto, e também autorização para aquele voo específico, porque cada voo precisa de uma autorização. Então, existem aí limites, né, de altitude, de distância, uma série de regras, de tamanho normas. Do drone também? De tamanho do drone, peso, né? Então, um drone, por exemplo, até de 250 gramas a 25 quilos, você tem que pedir as determinadas autorizações, as certificações da aeronave, certificação do piloto e autorização para o voo. Menos que isso, não precisa? Menos de 250 gramas não precisa, mas 250 gramas é muito pouco, é quase que só tem drone de brinquedo. Não consigo colocar uma câmera com menos de 250. Não consegue colocar uma câmera. Então, todo esse drone com câmera para você fazer uma captação para a televisão, ele vai estar enquadrado nessa faixa aí acima de 250 gramas. Né? Então, a gente fala até 25 quilos, porque acima de 25 quilos também você pode voar com drone. Porém, as regras são ainda mais rígidas. Então, você tem bons drones com boas câmeras dentro dessa faixa aí de 250 gramas a 25 quilos. E mesmo nessa faixa, você precisa disso que eu comentei, da certificação do aparelho, na Anatel, porque ali você está lidando com radiofrequência, com transmissão, então a Anatel precisa saber que você está operando um equipamento desse tipo. Você precisa fazer a certificação na ANAC do equipamento e precisa ter a autorização do voo pelo DCEA. Então, não é uma coisa tão simples assim. Não é tão simples assim. Então, você precisa programar, e o tempo para você programar também depende da altitude que você vai voar, se existe algum aeródromo próximo àquela área sua de voo, se existem pessoas que você precisa chegar perto com esse drone. Então, essa é uma outra dificuldade. Se você for aproximado de uma pessoa, a menos de 30 metros dessa pessoa, você precisa ter uma anuência explícita dessa pessoa, né? Então, você pode fazer desde que você tenha anuência. Se você não tiver anuência dessa pessoa, dessas pessoas, você tem que estar a mais de 30 metros. Então, são limitações que você tem que respeitar, né? Fábio, a gente está vendo aqui com o Sandro que tecnologia, geralmente, quando a gente associa, é a ideia da facilidade. Olha, como é que agora vai ficar tudo mais fácil, né? E, na realidade, não é sempre que acontece. Isso é só, talvez, no princípio, mas depois você tem uma certa complexidade disso, inclusive justa, porque é preciso que você preste atenção nisso. E o Sandro falou sobre a questão do ao vivo, e eu acho que a nossa mesa aqui pode falar muito dessa questão da produção ao vivo para a televisão, porque a gente tem escutado que seria uma espécie de salvador da televisão, os programas ao vivo. E também os programas ao vivo têm se tornado como uma espécie de último baluarte da televisão, das emissoras tradicionais, porque os demais
os outros devices, outras estão fornecendo para isso. E as produtoras, que geralmente estão fora, produtoras independentes, ficam fora disso em relação às emissoras já tradicionais. Mas isso tem modificado, não é? Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, o professor Fernando, a toda a equipe. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Sandro. Prazer rever você. Eu acho que esse negócio de que a televisão vai morrer e por conta da proliferação dos grandes players digitais, aí a gente tem, hoje em dia, a gente vê a TV Globo não está tão preocupada mais com os concorrentes tradicionais, os broadcasters, né, Record, SBT, e sim com o Google, com a Amazon, com o Facebook, com os principais players digitais. O que eu vejo, na verdade, é que as transmissões ao vivo, elas ainda unem a audiência, uma grande audiência, num determinado local, num determinado momento, né? Que é essa comunicação de massa que a televisão estava acostumada até pouco tempo atrás. Então, todos os conteúdos que eram exibidos na televisão, independentemente se eram ao vivo ou não, eles concentravam uma quantidade de audiência muito grande, e agora, quando você pode ter acesso a conteúdos on demand, isso já não é mais realmente necessário que você assista a uma determinada minissérie ou uma determinada novela no horário que a televisão quer que você assista. Então, as gerações mais novas do que eu, de 20, 15 anos para baixo, não sabem nem o que é assistir televisão e se conectar a um horário numa programação de uma televisão. Os conteúdos ao vivo, principalmente no mercado esportivo, fazem muito sentido, porque eles têm hora para acabar, hora para começar e hora para acabar, e eles ainda reúnem essa audiência muito forte. Então, só que isso não necessariamente é uma sobrevida da televisão. Isso, na verdade, é uma sobrevida de um formato que pode ser para a televisão, mas pode ser para outras plataformas. Não é sobrevida, é continuidade da vida. Continuidade, exato. Né? Então, eu enxergo o mundo hoje como janelas. Então, as televisões representam janelas, acho que os players digitais são janelas, e acho que a distribuição de conteúdo ela tem que contemplar uma multiplataforma, não só a televisão, mas você tem que pensar nas redes sociais. Isso é incompatível com a mobilidade que as pessoas estão hoje assistindo vídeo? Olha, um pouquinho antes de vir para cá, eu vi uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, que foi divulgada agora, que a gente tem no Brasil hoje mais de 220 milhões de aparelhos celulares, ou seja, a gente ultrapassou já mais de um aparelho celular por pessoa, né? Os conteúdos que a gente produz hoje são assistidos, quase 70%, pelo menos, são assistidos no mobile. Então, assim, a gente tem que produzir pensando que esses conteúdos vão ser assistidos nesses novos devices, né? E a televisão é mais um device que você pode assistir, né? Que você vai assistir a sua série na sua casa, e etc. Mas o conteúdo, realmente, hoje, ele é consumido massivamente no celular. E aí, Lucas? Você que está do outro lado, ali conversando com as pessoas ao vivo, você percebe essa mobilidade também de quem assiste, de quem participa da programação? O que eu acho interessante, primeiro, boa tarde a todos, obrigado pelo convite. O que eu acho interessante em relação ao celular, como ele já foi visto muitas vezes como o inimigo da televisão, por dividir a atenção do público, na verdade, o celular ele pode ser enxergado, e eu vou compartilhar baseado na minha experiência, junto com a equipe lá de produção do nosso programa. O celular ele pode ser visto como uma ferramenta de aproximação. Para mim, a palavra que traduz o celular para a televisão é aproximação. Através dele, eu consigo gerar um conteúdo em que assiste, porque assim, televisão é isso daqui que as pessoas imaginam, é aquela câmera que a gente está vendo, ou um trambolho maior ainda. A pessoa acredita que a televisão, para ser produzida e para ser acessada, ela precisa de muito equipamento, ela precisa de muita estrutura, sendo que, na verdade, a gente consegue fazer live hoje com o Face dentro do nosso quarto. A maneira da gente usar o celular na linguagem, na produção do conteúdo e de comunicação com as pessoas através das redes sociais, aproximam o público e fazem ele querer consumir um pouco mais, e faz ele querer consumir um pouco mais de televisão. Porque, realmente, a internet, com todo o conteúdo, seja YouTube, Vimeo, seja o canal que for, ou seja a plataforma que for, ela tem levado e migrado algumas pessoas para escolherem a hora que elas querem assistir o conteúdo. Então, a gente precisa utilizar dessa linguagem, dessa ferramenta que elas estão usando todos os dias para se aproximar e trazê-las mais para perto da gente. Então, isso realmente acontece muito. Sandro, como é que tem impactado essa mobilidade nas grandes emissoras, tanto de quem manda para as emissoras, como dentro das emissoras também, nessa produção mais rápida, mais dinâmica? Mobilidade é tudo, né? Mobilidade
é um recurso que a gente procura buscar na tecnologia para fazer aí par com o jornalismo nesse intuito de levar a informação cada vez mais rápida, de forma rápida e móvel, portátil, né? Você está em qualquer tipo de lugar para você captar aquela informação e levar para o telespectador. Concordando até com o que o Lucas disse também, essa ferramenta de integração que o celular pode trazer, a gente tem feito uso dessa integração através do aplicativo lá, Vanguarda Repórter, onde o telespectador se sente parte da produção daquilo que ele está vendo. Então, foi um recurso que deu muito certo, e a gente já chegou a fazer, inclusive, um programa inteiro, um jornal inteiro, só com imagens enviadas por telespectadores. Então, a gente vê, entende a força dessa aproximação e usa também como recurso, ou seja, é mais uma ferramenta complementar a todas as outras que a gente tem como lança-mão. Mais uma vez, não é um substituto de nada, é mais uma ferramenta, é um complemento que convive bem junto, né, uma câmera do celular com uma câmera de alto custo. Cada um tem a sua aplicação, o seu momento de melhor utilização. Mas internamente, vocês também estão utilizando esses pequenos aparelhos para produzir reportagem? Também a gente usa, dependendo do momento, da linguagem que se quer dar, a gente usa, como eu estava dizendo, desde uma câmera de alto custo, de alta definição, ou até uma câmera 4K, até uma câmera... Até o celular do repórter, por exemplo? Celular do repórter. Os repórteres, eles estão equipados com celulares, com um aplicativo para fazer entradas ao vivo. Então, surgiu uma necessidade, ele não está com uma equipe de transmissão ao vivo ali, não está com um recurso de transmissão ao vivo, mas ele está com um celular, ele chama a central e entra ao vivo com aquele celular. Então, o repórter já está equipado com esse dispositivo. Lucas, como é que é isso profissionalmente? Não existe uma certa precarização do trabalho? Acaba que o jornalista fica trabalhando 24 horas por dia. Como é que você, enquanto do outro lado, como profissional, pensa essa situação tecnológica? Eu acho que o jornalista ele sempre trabalhou 24 horas por dia. Na verdade, o que mudou foi a nossa ferramenta mesmo. Eu acredito que, através desse novo mecanismo que dá acesso a todos, a gente consegue ter o nosso trabalho mais efetivo, mas também contando com essa colaboração mais efetiva do público. Muitas vezes acontece algo que está muito longe, a gente não tem uma equipe para entrar lá para cobrir. A imagem, talvez, que a pessoa vai fazer para a gente, não vai ser em 4K, não vai ser em HD, vai ser uma imagem precária, mas é uma imagem. É melhor do que eu simplesmente ler uma nota, eu simplesmente citar, sem ilustrar. Porque a televisão é diferente do rádio. A vantagem nossa é poder mostrar, né? Então, eu acredito que isso nos força a estar sempre conectados, a sempre também estar querendo receber e também doar, mas, ao mesmo tempo, é um benefício para a gente. Eu só vejo a tecnologia de smartphone como um benefício para o trabalho. Eu até separei umas imagens, e eu até queria mostrar um pouquinho para vocês, pedir a licença, para vocês entenderem como a nossa experiência tem levado a buscar, a utilizar do celular em suas diversas dinâmicas, não só fazendo imagem de apoio ou fazendo imagem fora do estúdio, em suas diversas dinâmicas, com esse conceito que foi o que a gente lutou e que a gente busca como nosso precursor mesmo para usar o celular, de aproximação. A gente pode assistir? Vamos lá. Luquinha, vamos invadir a casa de quem agora? Da Regina Aparecida, muito simpática, linda demais, que vai conversar com a gente ao vivo. E quero entender, Regina, o que está acontecendo com você? Tá roncando muito, mulher, ou não? Tudo bom, Luquinha? Tudo bem, minha linda. Fica à vontade. Então, eu ronco muito e chego até a engasgar. Então, eu queria saber o que eu faço. Pois é, eu vou conversar diretamente com ele, que está em Guaratinguetá, doutor Matheus Galhardo. Bom dia, doutor! Bom dia, Lucas! Estou com uma pergunta interessante aqui, por isso que eu acionei aqui a sua presença ao vivo, porque a Denise, ela comenta o seguinte, ela é de São José dos Campos, ela tem muita cólica, doutor, então ela quer saber o que deveria deixar de comer nesse período. Existe algo que a mulher, evitando de comer, ajuda a passar a cólica, até passar por esse período de maneira mais tranquila? Lucas, sim, né?
A cólica aí é um sintoma aí terrível, pode estar associado ao período menstrual ou não. Que pode ser realidade. Então, Gabi, espelha para mim, por favor. Você pode fazer parte disso, unidoscontracorrupção.org.br. Olha que chique, que linda, que maravilhosa. Miss São José dos Campos 2017, Steph Pranglioff. Você vê muito aqui no calçadão, não? Muito, gente, porque aqui a gente acha de tudo e com preço muito legal, né? Olha que lindo esse lugar que ela foi pedalar. Onde que é aqui? Campos do Jordão, tá em um lugar que eu amo ir, gente. Gosto da diversão, sabe? Entendi. Mudar, uma hora eu faço trilha na praia, uma hora eu faço cavalgada a cavalo, numa hora eu pego bicicleta. Aqui estava descansando ou você tinha caído? Bora conversar com o Dr. Sorriso lá no OrtoVip? FaceTime com ele então, vamos lá. Bom dia, doutor! Bom dia, Lucas. Tudo bem com você, meu querido? Tudo ótimo. Bom sábado aí pro doutor. Tô com a pergunta da Rebeca aqui, viu, querido? Posso fazer? Aqui Claro. Manda ver, vai lá. Ela quer saber, doutor, sobre colocar aparelho. Ela disse que já ouviu falar que demora muito tempo. A gente percebe todo esse conteúdo que a gente mostrou para vocês, ele dinamiza e de alguma maneira aproxima para a linguagem do telespectador algo que ele vivencia. Então, essas foram algumas facetas que a gente consegue utilizar, ou espelhando algum site, por exemplo, Dallagnol na hora falou sobre o site. A gente na hora já colocou lá, e é uma maneira que a pessoa diz, está na minha mão. Se está na minha mão o apresentador, pode estar na mão da pessoa que está assistindo, e é uma maneira de incentivar também essa comunicação. E que de outra maneira não aconteceria. Para fazer tudo isso que você fez numa tecnologia anterior, o deslocamento de pessoas, de equipamento, tornaria-se inviável economicamente, né? O Fábio, até falando sobre isso, o Brasil tem como modelo, né, um modelo equivocado, de que até pouco tempo atrás, de que quem fazia emissão era o mesmo que produzia. A gente vê em outros países que quem é emissor não é aquele que produz. E aqui a gente teve um modelo, durante dezenas de anos, de que quem produz é o mesmo quem emite. O produtor independente sempre teve um espaço muito limitado nas produções das emissoras abertas. Com as novas tecnologias, isso tem modificado, inclusive nas transmissões ao vivo, que é o último lugar ali, digamos, onde as emissoras queriam manter para si. Como é que você percebe que as produtoras estão se preparando para isso e se elas é que caminharam para esse progresso? Cláudio, só complementando um pouco, queria só falar uma coisa que o Lucas falou que é interessante do celular, que antigamente eu trabalhei 15 anos como repórter, né? E a gente, para poder fazer coisas desse tipo, primeiro que era impossível fazer ao vivo, né? E segundo, que a gente usava câmeras mesmo, né? Como um recurso de você pedir para o... Eu lembro de uma série que a gente fez no Vale do Jequitinhonha, pelo SBT, que a gente pediu para um menino gravar, ficar com uma mini DV, uma câmera com fita, para poder fazer da visão dele falar sobre um tema tão difícil que era a exploração sexual de crianças na beira da rodovia federal. E ele fez um material incrível usando a câmera, porque hoje em dia ele conseguiria fazer isso com o celular e ao vivo, né? Ele conseguiria hoje isso estou falando de 10 anos atrás, é muito pouco tempo, né? Então realmente é muito disruptivo. E é nessa disrupção mesmo esse avanço tecnológico permite que a gente hoje consiga fazer transmissões com muito mais facilidade do que antigamente, né? Então, a gente, por exemplo, na nossa experiência como produtora hoje, a gente usa uma tecnologia disruptiva que veio de Israel, uma tecnologia chamada LiveView, né? Que, inclusive, as televisões são usuárias da tecnologia, a TV Vanguarda é uma das parceiras tecnológicas dessa tecnologia. Mas isso é uma quebra de paradigma, né? Que é uma quebra de paradigma. O que significa isso? Significa que uma mochila com um computador ela acaba substituindo uma unidade móvel de televisão, uma unidade de micro-ondas, uma unidade de satélite, e ela permite com que você entre ao vivo com muito mais facilidade, sem cabo, você entrar diretamente de uma cobertura que você precisa de uma certa urgência, você entra na notícia. Né? Você não tem que esperar para poder mandar, faz o seu... Né? Antigamente, você tinha que mandar... Ainda se usa isso, mas cada vez menos, de você mandar o teu carro de link, estaciona, vê a visada da antena, e tem que pedir autorização, e deixa o carro lá um dia antes, etc. Tem um planejamento para se fazer isso. Com os Mochilinks, você entra ao vivo em qualquer lugar. Né? Então, desde 2008, isso aqui começou a ser utilizado pelas televisões no Brasil, quando a LiveView chegou aqui no Brasil. E nós, como produtora, 3 anos atrás, a gente percebeu que por que não utilizarmos também essa tecnologia para não só transmitir conteúdos que a televisão transmite, mas para outros conteúdos, para o mercado de publicidade, mercado de entretenimento, mercado esportivo. Né? E fizemos, sim, algumas parcerias com televisões. Né? Uma coisa muito disruptiva que a gente fez recentemente foi transmitir um jogo do campeonato alagoano de futebol, por exemplo, para a federação local, com parceria com o Esporte Interativo.
Então, a gente captou o sinal lá em Alagoas, em Maceió, recebemos o sinal em São Paulo, 3 sinais de câmeras, uma captação menor, então só com 3 câmeras, cortamos em São Paulo, pós-produzimos em São Paulo, colocamos grafismo, vinheta, créditos, etc., e mandamos para o Rio de Janeiro, onde o narrador e comentarista do esporte interativo arremataram o produto e mandaram para o ar. Então, eram 3 estados trabalhando simultaneamente, mas com um custo logístico muito pequeno, né? Então, esse tipo de parceria é uma realidade hoje. Acho que as produtoras estão cada vez mais se aprimorando e fazendo e olhando para essas tecnologias que hoje estão disponíveis, que tem uma qualidade já muito próxima do que o mercado de televisão aceita, a engenharia de televisão aceita. O próprio Sandro pode até me dizer se eu estou errado. Eu quero escutar o Sandro, como é que isso sangrou o coração das grandes emissoras brasileiras? Esse recurso que o Fábio estava citando aqui, de fato, foi uma tecnologia disruptiva. Eu acho que foi a principal, na minha opinião, a principal inovação nessa parte de jornalismo ao vivo. A gente, até um tempo atrás, nós tínhamos 3 unidades móveis dessas tradicionais, com grandes furgões, um equipamento que, com carro, mais o equipamento embarcado ali, custava da ordem de R$2 milhões cada um. E me dá a impressão assim, que exatamente essas grandes emissoras tinham isso como o seu diferencial, como uma espécie de diferença de classe social. Bom, se eu tenho uma unidade móvel, se eu consigo mandar uma equipe, eu sou diferente de uma outra emissora. E agora, como é que é isso? E aí a gente estava pensando até em adquirir a 4ª unidade, quando uma dessas unidades, felizmente foi a mais simples, sofreu um acidente e não pôde ser aproveitada mais. E a gente estava planejando a compra de uma outra e para começar a montar. Percebeu que ela não faz foi falta. Aí que eu trouxe a tecnologia da LiveU, inclusive, que foi a nossa primeira unidade, para fazer a substituição dessa. Eu propus para a empresa não investir na unidade móvel e colocar a mochila no lugar. Foi um susto, uma quebra realmente de paradigma, mas que deu tão certo que a gente nunca mais montou essa 3ª unidade móvel tradicional, e hoje já estamos com 4 unidades dessas mochilas, né? E recentemente, coisa de máximo um mês atrás, a gente fez uma transmissão ao vivo de dentro de um avião, usando a mochila, o Mochilink, né? Então, assim, é uma tecnologia que a gente tem que estar de olho, tem que estar aberto a quebrar esses paradigmas e usá-los, porque hoje também a televisão sofre uma concorrência, uma competição muito grande com com os OTTs, com a cabo, com a internet, com a própria internet, e a gente precisa fazer com tão boa qualidade, porém com menos custo. Então, o Mochilink também é um dispositivo que vem agregar essa possibilidade da gente produzir, entregando ao telespectador inovações com relação a locais que você vai viabilizar um link ao vivo que antes você não tinha possibilidade de fazer, mas também trazendo menos custo operacional para a emissora que a gente trabalha, né? Agora eu quero escutar dos 3. Como é que a gente forma profissionais para esse novo cenário? Eu confesso que quando eu vejo o que eu estudei há 6 anos atrás e o que eu tenho que saber hoje, eu percebo que a formação, na verdade, é a experiência. Então, a gente precisa permitir, em estágios, principalmente, que eu acho que é a parte mais prática, a vivência dessas novas experiências. E acho que o principal também é a gente ser muito sincero e claro com o profissional das necessidades e pedir para que ele crie. O brasileiro é muito criativo. Então, crie soluções com as ferramentas que a gente tem. Com martelo, eu sempre falo isso, com martelo a gente constrói uma casa, ou a gente pode até chegar a matar alguém. Então, utilize essas ferramentas e crie soluções com o que a gente já tem na mão, para dessa forma a gente ter novas soluções para problemas que às vezes nem chegaram. Então, eu acredito que, na verdade, esse preparo nada mais é que a vivência. A gente precisa jogar o profissional no mercado de trabalho, jogar as necessidades e, de alguma forma, dar as ferramentas e ele chegar às soluções para isso. Isso vai impactar na TV e nas produtoras. E aí? Bom, a faculdade de jornalismo que eu fiz, ela tem uma parte que ela realmente é completamente obsoleta, né? Então eu tinha uma internet com banda larga que ainda estava começando, não existia rede social, os sites, então os websites ainda não eram ferramentas, eram coisas do futuro, né? Então, assim, parte da estratégia toda que a gente aprendia de comunicação na faculdade, ela
ela hoje é completamente diferente. Então, os cursos hoje de formação em jornalismo, eles já trazem toda essa bagagem, essa vivência desse mundo digital que eu não tive, né? Essa é uma coisa. Outra coisa é a interação dessa geração com as novas tecnologias. Eles têm uma facilidade muito grande, né? E esses equipamentos são muito plug and play. Que a gente está falando da LiveView. A LiveView é um equipamento extremamente fácil de manejar, mas a gente tem hoje switchers de vídeo são muito fáceis de manejar. Então, hoje, produzir ao vivo é uma questão de detalhe, né? Hoje a gente está ao vivo aqui, esse sinal que estão assistindo a gente aqui, e no YouTube a gente está usando um encoder da LiveView, que é o Solo, que é um encoder super simples, né? Mas extremamente eficiente, né? Também fácil de usar. Então, essa geração, eu acho que assim, tem que ter... Eu tenho dificuldade, às vezes, de achar profissionais adequados para fazer determinadas funções técnicas, mas não passa muito pela essa dificuldade das novas tecnologias. É mais da dificuldade de contar o conteúdo que eu preciso contar, a história que eu preciso contar no meu conteúdo, que continua sendo um desafio que era do jornalismo clássico, né? Ou da produção de conteúdo clássica. Como é que você acha que resolve isso? Olha, eu acho que a gente tem que dar mais espaço, né, para as práticas dessas novas tecnologias. A gente hoje já tem cursos inclusive focados para determinados mercados. Então, como produzir ao vivo para o mercado esportivo, né? Então, tem muita gente interessada nesse tema, né? Eu acho que hoje as pessoas que querem procurar e querem aprender sobre isso já têm onde buscar. Já existem cursos online. E eu acredito, aí é uma coisa que eu gostaria até de saber, já que estamos numa universidade, se as universidades também já estão dando esse suporte, né? Porque na minha época isso ainda não existia. E aí, como é que impacta lá na TV? Esse mundo digital ele trouxe aí algumas facilidades e algumas dificuldades, né? A dificuldade é que a obsolescência é muito mais rápida, tanto do equipamento quanto do profissional. Então, o profissional ligado à tecnologia, principalmente o técnico, o engenheiro, que, vamos dizer, especifica, projeta, implanta, ele tem que estar reciclando com uma velocidade muito maior. Ele tem que estar estudando o tempo todo, né? E a facilidade é que essa questão da tecnologia, de forma geral, que antes era exclusiva dos profissionais de tecnologia, agora, quando se fala em tecnologia, o jornalista está familiarizado com a tecnologia, o usuário em geral, nas casas, está acostumado com o termo tecnologia, a usar tecnologia na internet, do smartphone, das câmeras, dos drones. Então, isso tornou um pouco mais fácil também para encontrar esse profissional, uma geração mais nova, que está antenada com tecnologia. Acho que, nesse aspecto, ficou mais fácil para você achar esse profissional e treiná-lo dentro daquilo que você precisa no meio profissional, de televisão ou qualquer outra indústria, né? Provocação, né? Se eu posso treinar via internet, eu vou conseguir achar um curso lá para isso. Se vocês estão treinando esse profissional na parte técnica dentro da universidade, o que sobra para a universidade fazer? Bom, aí eu falar como jornalista, depois o Lucas vai falar também. Eu acho que a universidade tem um papel muito importante, que o curso de jornalismo também não se resume a como se usar as tecnologias, né? Então, o jornalismo é muito mais do que isso, né? E a gente vive hoje uma situação, a gente tem pouco menos de 35 anos de redemocratização do país, e o jornalismo hoje ele é mais necessário do que em qualquer outro momento, né? Então, a gente ter fazer uso da nossa liberdade de imprensa, a gente tem que fazer com bastante consciência e com bastante técnica. Existe muita técnica que a faculdade ensina, né? Técnica de texto, de interpretação, da responsabilidade de comunicar, né? De como contar uma história. Isso aí a gente não aprende com a tecnologia. A tecnologia nos ajuda, né? Ela vai nos facilitar os caminhos, né? Mas isso daí é uma coisa de muito treinamento e que a faculdade ainda ajuda muito, né? Que eu acho interessante também no papel da faculdade, eu concordo com o que você falou também, e na questão de criação de profissionais éticos. Hoje a gente já vai no mercado de trabalho, na verdade a minha formação principal é rádio e TV, sou radialista, e eu percebo que tem muitas pessoas que não fizeram o curso de rádio e TV, fazem uma edição perfeita, trabalham muito bem com uma câmera, fazem um áudio ficar bem limpo, sabem editar, mas, na verdade, na hora da gente ir para o mercado de trabalho e agir com preceitos éticos que eu aprendi na faculdade, para mim foram de grande valor, aí eu percebo que nisso também, além do que você falou, faz falta. A faculdade, ela, através do conteúdo e da base que a gente tem educacional, traz para a gente também
a presença ética, que é muito importante, e hoje eu acredito que é um dos grandes diferenciais no dia a dia do mercado de trabalho, a ética profissional. Eu acho que o papel da universidade é fundamental, né? Além dessa questão da prática, do perfil do profissional dessa nova geração que você vai buscar, falando até assim um pouco mais da área de tecnologia, lá na nossa empresa, o profissional de tecnologia ele é muito incentivado a fazer uma faculdade, né? Por quê? Porque o profissional fica um profissional mais completo. Se ele só aprende na prática, né, as coisas da usabilidade dos equipamentos, da tecnologia, ele age até um certo ponto. Agora, quando ele ele busca uma formação, conhece as bases, conhece os princípios, ele é capaz de muito mais, ele é capaz de inventar, né, engenheirar, né? Aí é fundamental a formação dentro de uma universidade, que a prática não traz isso, né? Então, para ele ir além, para ele trazer uma nova tecnologia, aplicar de uma forma inovadora, para ele adaptar aquela tecnologia a um uso específico, ou até criar uma tecnologia nova, é preciso que tenha a base que só a universidade traz. É preciso desenvolver o pensamento científico, que é a origem de uma universidade, né? Sem dúvida. Pessoal, senhores, uma pergunta de $1 milhão, né? Ou talvez mais, né? A gente já chegou à conclusão que a TV vai continuar viva e muito bem, né? Que nós temos novos aparelhos, nós temos novas tecnologias, mas uma coisa que parece datada são os comerciais de 30 segundos, como o principal mantenedor dessa televisão. Então, a pergunta de $1 milhão é: quem paga essa conta? Aí, de que maneira? Pois por isso que eu acredito nessa lógica de janela e a lógica de que, em algum momento, as coisas vão ser muito parecidas, ter um raciocínio muito parecido, né, do mundo digital. Não é à toa que as grandes televisões pensam em como resolver isso, né, com as suas OTTs próprias, né, criando os aplicativos de acesso a conteúdos exclusivos de assinatura e tudo mais. Agora, esses conteúdos, esse raciocínio que hoje já é muito bem resolvido no YouTube, por exemplo, né, de pré-roll, o anúncio no meio, o anúncio no fim, a televisão vai ter que se inventar, né? Eu não tenho essa resposta, né, de onde que vai parar esse anúncio e quando que ele vai parar de cair o preço dele, né? Eu acho que o Sandro tem, mas vamos deixar ele por último. Vamos deixar ele por último. Eu acredito que a gente vai precisar mudar a maneira de vender o produto na televisão. Isso é uma coisa que a gente já tem experimentado, com o desafio de criar conteúdo baseado num produto, deixando isso claro para quem está assistindo, é claro, né? A gente, de uma maneira, seja numa frase ou alguma coisa escrita, mas a maneira de se vender aquele espaço vai ser, eu acredito, e é o que eu tenho experimentado no dia a dia, é o desafio de criar conteúdo com aquilo, para que seja também efetivo para quem está assistindo e vai consumir aquilo, e que a pessoa também não mude do canal, ou também a televisão continue ganhando dinheiro, porque a maior decepção na minha vida foi quando entrei numa televisão, é entender que quem movimenta a televisão é o dinheiro também. E isso para o profissional que está apaixonado pela comunicação, que quer levar a verdade, é um susto. Então, você deixa de ter um tempo, às vezes, para fazer uma matéria melhor ou algo mais aprofundado, porque precisa do dinheiro ali para sustentar. Então, o que a gente tem percebido lá na nossa experiência é esse desafio, e já vem do departamento comercial o seguinte: a gente tem menos tempo de break, mas a gente precisa colocar esse produto dentro do nosso programa. Como que a gente vai fazer isso de maneira que não ofenda o telespectador, que não faça com que ele mude de canal, mas que traga para ele conteúdo também? É o desafio nosso. Vai dar a solução para nós, Sandro? Olha, a solução não sei se eu vou dar, mas assim, a gente pode abrir as ideias aqui, né? A televisão aberta, ela é, por essência, uma televisão linear, né? Então, você precisa respeitar alguns limites da própria tecnologia, do próprio modelo de televisão. Agora, a televisão aberta ela já está fazendo um pouco isso, ela já está trazendo muito comercial para dentro do programa, né, o chamado merchandising, né? Isso a gente tem visto um modelo crescente. Eu quero que você continue nesse raciocínio, mas só lembrando que isso não é nada novo, porque a televisão começou assim, não é? Exatamente. Mas isso tem crescido bastante. Agora, isso tem limites, né? Como fazer isso, por exemplo, dentro do programa jornalístico, né? Você não vai levar o merchandising para dentro de um programa jornalístico. Então, vamos ter um repórter novamente. Né? Então, eu acho difícil caminhar para esse lado, né? Mas, assim, existem maneiras de você pensar diferente.
E a tecnologia suporta um pouco isso. Por exemplo, as experiências que têm sido feitas com segunda tela, né, você fazer uma associação da televisão linear com uma segunda tela, que seria ali aquela tela que recebe o conteúdo via internet, né, você levar o telespectador, num certo momento, para complementar aquela experiência dele nessa segunda tela, é uma forma de multiplicar os pães, né, vamos chamar assim, trazer um pouco mais de comercial, da parte comercial, sem interferir tanto naquela linearidade ali da televisão aberta. Então, são modelos que estão sendo experimentados e testados, e a gente tem que ainda fazer mais experiências para ver qual modelo que vai vingar, né? Lá na TV, vocês já conseguem ver essa movimentação da matriz principal, que era arrecadar via comerciais tradicionais para outras fontes? Hoje ainda é esse modelo tradicional da receita, ainda continua, né? Existem outros modelos complementares. Por exemplo, quando eu falei aqui que não dá para trazer o merchandising para dentro de um telejornal, mas dá, por exemplo, para você fazer um patrocínio de uma entrada de helicóptero ao vivo. Está lá dentro do jornalismo e você consegue trazer. Então, são receitas pequenas, frente ao tradicional intervalo comercial, mas são modelos que a gente pode ir experimentando, né? Uma entrada de Multilink, por exemplo, toda vez que entrar um Multilink, você acreditar um patrocinador ali, são modelos que você pode testar. Esse raciocínio da televisão, de ser realmente ter um playout mesmo, né? É complicado você misturar o conteúdo, principalmente quando é um conteúdo que é um conteúdo nato de credibilidade, que é o jornalismo, você colocar uma marca ali, né? Com exceção do SBT, que coloca o produto Jequiti ali no meio na cara do apresentador. É muito raro você ver o jornalismo misturando marca com conteúdo jornalístico, né? E tem essa dificuldade de você ter uma peça de 30 segundos e tal. Os branded contents que o Lucas está falando, a gente tentar misturar o conteúdo ligados a marcas, né? O conteúdo com marcas. Na televisão é mais difícil do que na internet. Na internet a gente consegue fazer séries para marcas, trabalhando conteúdos. A gente faz muito isso na produtora, né? De você não é uma propaganda, mas você está gerando um conteúdo que vai gerar credibilidade àquela marca, né? Isso a rede social, porque a rede social ela tem o tempo dela, você assiste a hora que você bem entender. Se você está fazendo uma transmissão ao vivo, na televisão é um pouco mais complicado, né? A comercialização desses tempos ainda é de uma forma ainda tradicional, né? E se eu tenho essa mobilidade de assistir em vários lugares, a venda de conteúdo vai estar restrita somente às grandes emissoras? A venda dos conteúdos? Venda de conteúdo. Não, aqui aí a gente está falando de um mercado que é múltiplo, né? Então você tem um produto que pode passar um determinado horário na televisão, ele pode ter uma janela no Twitter, ele pode ser exibido num canal pago, enfim, não necessariamente na televisão, né? Acho que as receitas elas vão vir de múltiplos lugares, se o produtor do conteúdo entender que ele tem que ser bem distribuído e não somente na televisão, né? Você tem alguma por visão exemplo, diferente? Pequenas emissoras que produzem programas, né? Assim, isso também pode ser uma fonte de venda, vender esse conteúdo? Eu acho assim que pequenas emissoras ligadas a uma grande rede, eu acho que isso é mais viável. Emissoras pequenas de maneira independente, isso eu acho que é um pouco mais complicado, né? A Globo, por exemplo, já faz muito bem isso, que já é o reaproveitamento escalonado da produção, do volume de produção que ela tem, que é muito grande. Então, ela exibe na TV aberta, depois ela exibe na TV a cabo. A Globoplay agora vem com uma outra ferramenta de distribuição. Então, você vai aproveitando isso dentro do próprio canal, em determinados horários, e dentro de outras plataformas, né? E uma emissora regional, como pertencente a essa rede, ela também é capaz de contribuir com esse conteúdo próprio para essa plataforma maior. Então, nesse aspecto, eu acho que isso sempre é exercitado, sim, e é um caminho de monetizar essa produção de conteúdo. Google e Facebook, é bom lembrar que eles já têm mais da metade da fatia publicitária, né? Então, eles são extremamente relevantes, e hoje, quando uma marca, um anunciante, ele quer ter uma entrega muito grande, ele vai buscar qual conteúdo que tem uma entrega muito grande, para poder colocar o anúncio dele. Aí seja um anúncio no YouTube, seja um anúncio no Facebook. Mas é importante isso, né? Que a marca ela vai atrás da entrega,
né? E hoje os players digitais já entregam bastante. Ó, temos uma pergunta da Carolina Zanuso. Vocês acham importante que as universidades, os alunos tenham matérias específicas voltadas para tecnologia? Quais? Na verdade, eu acredito, na época também, eu comentei que mudou muito, mas eu já cheguei a ter muita coisa ligada à tecnologia e novos aparelhos. Eu acredito que é importante porque é conhecimento, é óbvio, né? E não tem como a gente negar. O que eu acho que a faculdade, e acho que o Sandro falou muito bem, é a questão de fomentação. Se eu tenho um conceito bem formado dentro de mim, eu vou entender aquele conceito e, baseado, seja qual for a ferramenta, eu vou conseguir criar algo com aquele conceito que, para mim, é muito claro, né? Então, sim, é importante, toda metodologia ajuda a gente a chegar a um caminho, e toda ferramenta que a gente pode usar para chegar a esse caminho, ela pode ser útil. Só que eu acredito que a gente não pode também se limitar a algumas ferramentas, a gente precisa estar o tempo todo aberto para conseguir conhecer todas, que é o desafio do profissional novo, que a gente está sempre com a cabeça aberta e sugando e aprendendo com as pessoas, né? Mas é importante para a universidade, sim. Eu acho que a matéria de tecnologia em geral, não falando da parte de engenharia, porque aí já é obrigatório a matéria de tecnologia, mas assim para a área de jornalismo, para a área de comunicação e para as outras todas, eu acho também fundamental que tenha matérias específicas de tecnologia, porque como tecnologia, eu estava dizendo, é um assunto que está na vida de todo mundo, mas nem todo mundo tem a mesma afinidade com essas novas tecnologias, então acho que isso dá um incentivo a mais para aquele aluno, trazendo essa matéria de tecnologia para outras cadeiras aí. Então, acho que isso aí vem agregar, ajuda, sem dúvida, bastante. Pessoal, nós estamos caminhando para o final, é aquele momento que a gente pode brincar de Deus. O que vocês acham que vem por aí? Eu acho que vem muita coisa boa mesmo. E acho que vem a facilidade de se trabalhar mais. O que eu vejo hoje, pelo que eu aprendi quando eu estava estudando e quando eu comecei, e agora, fazer o meu ofício ficou muito mais fácil. Não estou dizendo que ele não é perigoso, porque o tanto de informação que a gente precisa filtrar hoje em dia realmente exige, acho que, outras habilidades em questão até de apurar alguma coisa. Mas eu acredito que ele vem facilitar a vida do profissional de comunicação. Se a gente pensa em grandes empresas perdendo o poder, a gente também pensa em grandes profissionais ganhando poder. Então, a gente tira o monopólio, de repente, de grandes empresas, mas, ao mesmo tempo, constrói grandes profissionais. E as empresas sobrevivem como? Com grandes profissionais. Então, para mim, é um ciclo que ele se renova, mas, ao mesmo tempo, ele cria uma dependência do outro. As empresas têm medo, às vezes, de perder esse monopólio do poder, de ter um link que chega... Mas, ao mesmo tempo, tem grandes profissionais que sabem trabalhar com essas novas ferramentas e conseguem trazer soluções. Então, na verdade, o que muito se tem medo, às vezes, de estar tudo ficando muito mecânico, para mim, na minha opinião, está humanizando. A gente está humanizando essa tecnologia. Eu não acredito que a gente está perdendo o conteúdo ou o poder para a tecnologia, mas, na verdade, a gente está dominando. E quanto mais a gente dominar, mais facilita e mais a gente é beneficiado com isso. Só pegando o gancho, para você dar continuidade, temos uma outra participação do Kaique. Devemos, então, utilizar uma tecnologia apenas por ela ser nova? Não, eu não acho que apenas por ela ser nova, ela tem que ser útil, né? Agora, as tecnologias permitem com que um cara como o Whindersson Nunes saia do interior do Piauí e se torne o maior youtuber do Brasil, um dos maiores do mundo, né? Com mais de 25 milhões de inscritos no canal dele, produzindo inicialmente conteúdos caseiros e se tornando um grande fenômeno, né? Quer dizer, as redes sociais ditando o conteúdo nas televisões. Eu acho que o que vem por aí é mais a consolidação do cenário digital, né? O conteúdo ao vivo ele vai realmente ser muito forte mesmo, porque se tornou fácil fazer ao vivo. O conteúdo live ele é um conteúdo que produz mais engajamento, né? A gente produz muito conteúdo para clube de futebol e a gente percebe que esses conteúdos eles têm uma audiência estável quando eles são conteúdos gravados, quando eles são ao vivo, eles têm uma curva muito acentuada de audiência, de números de inscritos nos canais. Então, ele produz muito engajamento, ele realmente dá mais resultado comercial para ações de varejo ao vivo, então você consegue realmente
medir melhor e ter melhores resultados quando o conteúdo é ao vivo. Então, acho que o conteúdo ao vivo é um elemento chave do futuro. Principalmente para a televisão aberta, né? Eu acho que, diante de tantas outras plataformas de distribuição, onde você pode acessar seu filme predileto na hora que você quer e pausar e etc., então, para a televisão aberta, se torna cada vez mais relevante essa questão do ao vivo, né? Que você continua tendo ali aquela coisa de massa, né? Precisamos ver o jogo ao mesmo tempo que todo mundo, né? Só vale o ao vivo, né? Então, o ao vivo dá muita força para a televisão aberta. Agora, falando assim de futuro, que foi a provocação que você fez agora há pouco, outro dia eu estava pesquisando na internet assuntos de tecnologia de futuro para poder conversar com a equipe, né? Para trazer um pouco de reflexão para a equipe justamente nessa linha do que virá pela frente, o que terá no futuro. E eu não estava assim, fechado na questão de televisão, né? Deixa eu ver o que vem aí em termos de tecnologia do futuro, o que os futurólogos estão pensando para o futuro aí. E nessa pesquisa o que me chamou a atenção foi que em 90% das coisas que eu pesquisei, de tendências assim, muito futuristas, que podem ser consideradas até absurdas, em 90% delas estava uma tela com imagem e som. Ou uma tela real, ou uma tela holográfica. Ou seja, o ser humano é audiovisual, né? O ser humano precisa ver, ouvir e sentir cada vez mais a realidade do mundo que ele está vivendo. Então, eu acho assim, que vai ter de alguma forma, vai ter muita vida esse meio audiovisual. Seja TV aberta, seja na OTT, seja internet. Esse mundo da produção audiovisual, do profissional para essa área do audiovisual, acho que tem muito caminho pela frente. Porque o ser humano se importa muito com isso, com essa coisa do ver com qualidade, ver com agilidade, ir a lugares através da imagem que ele não poderia ir pessoalmente. Quanta coisa cada um de nós conhece porque existe uma imagem que chegou até a gente, porque existe uma câmera que captou aquela imagem, né? Quem de nós foi à Lua? Todos nós vimos a Lua, né? Bem de pertinho, né? Mas nunca fomos lá, né? A gente vai no fundo do mar, a gente vai na cratera de um vulcão, a gente vai no meio de uma floresta amazônica, a gente vai numa tribo de índio sem correr risco, né, de ser picado por uma cobra, sem escorregar numa cachoeira. Então, é uma maneira de viver o mundo que a gente está, de uma maneira muito rica até, mas através da imagem, que cada vez está melhor, né? Concordo com você plenamente. E esses recursos para a educação, por exemplo, ensino à distância, vão ser maravilhosos, né? De você poder transportar pessoas a situações que elas não viveriam tão facilmente, né? Uma coisa que eu só ia complementar em relação até aquela pergunta que a gente recebeu agora há pouco pela internet, de que essa tecnologia é nova, a gente tem que usar, mas existe uma certa ansiedade do mercado, principalmente do mercado publicitário, de vamos usar 360, vamos captar, vamos fazer realidade virtual, porque é importante fazer 360, mas as pessoas ainda não sabem para quê, mas tem que fazer, porque é novo, a gente vai usar, né? Isso como é que é na televisão, isso, Sandra, em relação, por exemplo, ao 360? Vocês já fizeram alguma experiência disso, não? Eu também penso assim, então a gente nunca fez esse tipo de experiência, porque eu particularmente não acredito nesse produto para a televisão, né? A indústria, de modo geral, ela tem que caminhar, ela tem que evoluir. Então, muita coisa é empurrado pela indústria, mas nem sempre o mercado absorve, né? A gente que participa da NAB, né? Você vai lá também, então a gente vê que determinadas tecnologias são lançadas, um exemplo foi o 3D, né? 3D teve um ano, há 5 anos atrás, quando foi lançado o 3D, lá na NAB, que é uma feira de tecnologia que tem em Las Vegas, todo ano, a principal feira de tecnologia da televisão. Então foi lançado o 3D e aquele ano foi massivamente demonstrado, no ano seguinte continuou um pouco mais, mas com menos força. No terceiro ano aquilo já praticamente não existia, porque o mercado não absorveu. Então está um pouco ligado àquela pergunta que o espectador fez, se a tecnologia deve ser usada só pela inovação, só pela novidade da tecnologia. Não. Tem que ver se aquilo realmente é útil, se aquilo vai trazer algum benefício. E nem sempre a gente sabe também se aquela tecnologia vai ser ou não aceita. Muitas vezes você tem que realmente experimentar, né? Você acha que é uma novidade, acha que é uma coisa que o mercado vai absorver e não absorve. Muitas vezes não dá para prever, adivinhar. Realmente tem que lançar, tem que experimentar
e a gente mesmo, como usuário da tecnologia, às vezes a gente não sabe se a gente vai se adaptar a ela ou não. Então, o mercado é o senhor aí da evolução da tecnologia. A história do 3D é muito legal. Fala que 3D é o ovo da televisão. Tem ano que é bom para a saúde, tem outro ano que não é bom para a saúde. Aí daqui a 3 anos falam que é bom para a saúde, depois falam que não é, e nunca a gente sabe exatamente se vai funcionar ou não. Pessoal, será que esses novos modelos de internet, de novas telas pequenas, telas de tablet, grandes telas, se isso vai mudar o nosso tripé de televisão de novela, programa de auditório e telejornalismo, esse modelinho? Teremos novos gêneros, novos programas populares como esse que a gente já está acostumado a produzir? Eu acredito que tem canal fechado, que na verdade é bem específico quanto ao conteúdo e já foge totalmente disso. Jogando isso para a TV aberta, eu descreio um pouco. Na minha opinião, eu descreio porque o nosso público, e acho que o desafio para quem trabalha com TV aberta, não é reeducar o público, porque a gente não é professor de ninguém, mas é dar um gostinho de coisas diferentes, de maneira que nem quando a gente dá uma coisa nova para a criança comer, que a criança faz aquela cara e acaba depois aceitando, né? Então, o nosso desafio é implantando coisas fora do comum para esse público. Mas eu acho muito difícil a gente, de uma maneira muito agressiva, e também colocar, de repente, esse poder dessas telas aí, você colocar nisso uma possibilidade de mudança de gosto do público. Eu acredito que é algo que tem que ser feito baseado no que a gente utiliza de tecnologia e já é funcional para conseguir fazer com que as pessoas absorvam os novos formatos. Porque realmente, eu aprendi isso na faculdade, televisão é baseado, programas de televisão são baseados em formatos, e formatos são essenciais para quem está assistindo entender o que é aquilo. Então, a gente precisa de maneira muito em pílulas, e já vejo gente fazendo isso, tem alguns canais fazendo isso, em pílulas, durante a programação, colocar conteúdos. Não sei se são efetivos, porque eu não tenho números para isso, mas eu percebo que estão tentando. Eu sou descrente, eu não acredito, eu gosto do novo, mas eu não sei se na TV aberta eu ainda vou presenciar isso na minha vida. Acho que assim, a TV aberta ela é uma mídia de massa, né? Então ela vai funcionar quando agradar a grande maioria. E com essas possibilidades imensas aí de novos canais pela internet, canais no cabo, no satélite, etc., nessas outras plataformas existe a possibilidade da experimentação, do teste de um formato, que aí muitas vezes ele é aceito e aí sim vai para a TV aberta. Então, na plataforma de internet de cabo é que você vai testar alguns modelos mais ousados, porque ali é um canal de nicho. Você tem o público para a culinária, você tem o público para o reality show, você tem o público para a música, e ali você vai perceber, com as medições, com as métricas, aquilo que teve uma maior aceitação ou não. E aí analisar se aquele modelo cabe para aí sim migrar para a televisão aberta, que é essencialmente uma mídia de massa. O interessante é que, ao mesmo tempo, o que a gente percebe de N programas de internet que foram para a televisão foi a falência desses programas. A falência de programas, de artistas, de comediantes. Então, só para a gente entender como realmente, às vezes, a gente quer usar a plataforma da internet como um teste, mas aí a gente leva uma pessoa dessa para o canal, para TV de massa, não funciona. E aí é a questão da linguagem, né? Você tem Sim. que... Porque a linguagem do internauta é uma, a linguagem do público de televisão aberta é outra. Então, você tem que ver que geração que está ali ocupando esses dois mundos, né? E aí você usa de teste uma outra linguagem, tenta colocar em outro universo, e não... Eu acho que... Eu estou tentando lembrar dessa... Eu estava lendo uma matéria sobre isso, da quantidade de youtubers que vão para a televisão, e, se eu não me engano, tipo, eu não sei, acredito, de 10, eu acho que 1 dava certo. Sendo bem otimista. Para Olha ver a se diferença. a gente consegue fazer esse amálgama.
Pessoal, foi um papo maravilhoso. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu acho que abrimos de forma bastante legal esse 5º evento do TV Morfoses no Brasil. E eu gostaria de agradecer a presença de vocês, também a presença de quem nos acompanhou aqui também. E lembrando que a gente continua ainda para hoje, durante toda a tarde, também um bocado da noite, e amanhã a gente está de volta, tá legal? Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pelos nossos convidados, e a gente se vê daqui a pouquinho. Um abraço.